Vamos lá, então. Eu ativei o Moodle de vocês. Como eu falei, a gente vai ter uma parte que é de conteúdo, então eu quero que vocês foquem nesse conteúdo. E aí, no final, a gente abre para perguntas e respostas. Beleza? Então, anotem o que tiver de dúvida para que a gente possa avançar o mais rápido possível. Ok? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Agora sim. Apareceu? Apareceu. Até que enfim. Bom, gente, vamos lá, tá? Oficialmente, é, estamos abrindo aí o treinamento. Não quero demorar, tá? Essas aulas elas não são para ser 2 horas de aula. Então eu quero que a gente seja específico, objetivo, para a gente alcançar aqui o que a gente precisa, tá? Todas as vezes que for necessário, alguma pergunta, alguma dúvida e etc., vocês, por favor, anotem e no final a gente vai fazer perguntas e respostas, tá bom? Hoje ele ainda é um pouco mais teórico, então talvez não tenham tantas perguntas, mas tudo isso aqui é importante para a gente entender o que que a gente quer fazer, ok? O que que acontece? Hoje, só pronto, passou. 20% dos vendedores hoje, a gente sabe que ganha até 5 vezes mais do que os outros vendedores do time, né? É só você olhar para dentro da loja aí, só você olhar para dentro de onde vocês estão trabalhando, vocês vão ver algumas pessoas que faturam, que batem meta, e outros que não fazem isso, que não conseguem alcançar muitas vezes, né? E isso se dá por alguns motivos, né? Principalmente pelo assunto que a gente vai tratar dentro do sistema legado. O que que é que a gente vai fazer nesses dias, tá? O que que a gente vai fazer, ah, o que que a gente vai estudar, só organizando aqui, que a falta esse bug me deixou pronto. Qual que é a necessidade que a gente aprenda isso aqui? O mercado, ele está mudando. O mercado, ele hoje, ele é completamente diferente do que era anteriormente. E se a gente não se tocar para isso, a gente vai ver players de outro mercado, pessoas que vendem a mesma coisa que a gente, atendendo o nosso cliente, aquele cliente que deveria ser nosso, né? E a gente vê isso acontecendo gradativamente à medida que quanto mais competidores entram no mercado, maior o potencial que ele tem essa pessoa da nossa empresa. E aí é isso que a gente precisa evitar. Eu gosto de dizer que a gente, dentro do negócio, a gente precisa botar para funcionar três máquinas. A primeira, de geração de demanda. A gente precisa mandar pessoas para aí, tá? Mandar pessoas para dentro do negócio. A segunda é a máquina de processo de vendas, que é quando você transforma uma pessoa que chegou até você, que tem interesse em, de fato, um real comprador, tá? É onde a gente controla todos os pontos de contato que esse cliente tem com a nossa empresa, ok? E nós temos uma terceira máquina que precisa funcionar, que é a máquina de sucesso do cliente. A máquina de sucesso do cliente, ela faz com que a gente economize dinheiro. Por quê? Porque aquele dinheiro que a gente gastou em marketing, mesmo que seja somente a loja física e a pessoa passou na frente, para abrir uma loja física existe custo, né? Então, mesmo que seja só isso, o dinheiro que foi gasto para atrair essa pessoa, ele não precisa ser gasto novamente. Por quê? Porque essa pessoa veio, comprou, comprou de novo e trouxe outro cliente. Então, a gente tem todo um trabalho que é atrair esse cliente primeiro, em primeiro momento, depois transformar ele de fato num cliente para que ele possa pagar pela nossa solução e em terceiro momento, a gente precisa manter ele dentro da empresa. Por quê? Porque quanto mais pessoas a gente trouxer para dentro e menos pessoas saírem, mais a gente fatura, mais a gente tem de comissão, mais a gente vende. Essa regra, ela parece ser simples, mas ela não é seguida pela maioria. O que que eu quero? Qual é a minha proposta? Eu quero que a gente saia daqui justamente sabendo o que fazer
em cada uma dessas etapas para que você possa ser a máquina principal dessa empresa, tá? Se você não fizer dessa forma, em algum dado momento, o que que vai acontecer? Você vai parar de bater meta, você vai parar de atingir seus objetivos e automaticamente você se torna dispensável. E não é isso que a gente quer. Não é necessário que alguém chegue com pressão para que você possa tomar atitudes, mas é necessário que essa pressão ela exista dentro de você para que você seja uma pessoa de atitude, tá? Então, o que que nós vamos focar aqui? Justamente nessa transformação. Eu quero que vocês entendam que a diferença ela não está no esforço. Ela não está somente no fazer mais, em ligar para mais clientes, em mandar mais mensagens, em simplesmente acelerar o processo. Ela está no processo. A diferença que vai fazer, ela está no processo, em você saber exatamente o que fazer em cada ponto de conexão. E o nosso desejo aqui, o meu desejo aqui, é que ao final desse treinamento, vocês sejam capazes de fazer, de causar essa transformação, vocês sejam capazes de ser melhores vendedores, vocês sejam capazes de ter essa diferenciação como moeda de troca de vocês, tá? E isso vocês vão levar para a vida, porque a gente está vendendo o tempo inteiro. Isso vocês vão levar para a empresa, porque vocês precisam cumprir. Vocês vão levar para vocês. Então, isso é fundamental. Quando a gente entende essas coisas, a gente acaba entendendo o que que é de fato ser um consultor de elite, né? Não somente um vendedor, não somente um atendente, tirador de pedido, mas um consultor de elite, tá? Como eu falei, esse é um treinamento da Shark Academy, né, Academia de Tubarões, onde eu já faço isso. Quem já viu os treinamentos sabe que essa logo ela sempre está nos treinamentos. O que que eu estou fazendo? Eu estou criando um arcabouço para que vocês possam acessar isso e continuar se, se aperfeiçoando conforme vocês estejam dentro das empresas que a gente atende, ok? Então, isso vai estar disponível para vocês, por isso que isso está sendo gravado. E aí, o que que nós precisamos entender? Que a venda, ela não acontece à toa. Ela acontece muitas vezes antes, na maioria das vezes, na verdade, antes mesmo do cliente chegar na tua frente, tá? E aqui eu queria contar para vocês, porque assim, vocês me veem para lá, para cá, falando, articulando, colocando regras, entre aspas, no nosso dia a dia, no nosso atendimento, mas talvez vocês não conheçam o Irã que fez com que eu tivesse aí andando, perambulando na frente de vocês, ok? E aí eu queria contar um pouquinho de algumas experiências. A primeira experiência que eu tive já foi de vendas, né? Uma experiência que foi antes mesmo de eu completar 18 anos. Eu já fui contratado para vendedor externo, tá? Vendedor externo. Eu talvez tenha nessa experiência de vendedor externo, numa empresa que vendia cortina, numa empresa que vendia tapetes, reforma de estofado, tecido, um monte de coisa desse sentido. Eu talvez tenha tido nessa experiência a melhor e a pior experiência da minha vida em relação a uma empresa. Por quê? Porque teve um dado momento, já estava avançando o segundo mês, já mais da metade do segundo mês de contratado, e nenhuma venda acontecia. As vendas elas não funcionavam, não fluíam, não conseguia fazer. E aí o dono da empresa me chamou, me colocou de frente a ele na mesa e falou: "Vem cá, você já está terminando o segundo mês e nenhuma venda foi realizada ainda. O que que está acontecendo?" E eu falei para ele, falei: "Olha, infelizmente eu não sei como que eu vou saber, né, se uma pessoa tem ou não tem uma cortina dentro da casa dela." E essa frase foi uma frase extremamente infeliz, mas me fez refletir bastante depois de tudo que aconteceu. O que que ele fez? Ele levantou da mesa, calado, ele é turrão, goiano, daqueles brutos mesmo. Me levantou da mesa, pediu para eu levantar, entramos na caminhonete dele e fomos até um bairro aqui da cidade. O bairro do centro, para quem vocês conhecem, né? Do centro para o bairro dos Estados, foi uma vida para chegar lá. E é perto. Por quê? Porque a gente foi calado, ele foi daquele jeito brutão. Quando chegamos
numa casa, na frente de uma casa. Ele parou o carro, pediu para eu descer, eu perguntei de quem que era a casa. Ele falou, eu não sei, a gente vai descobrir juntos. E aí a gente desceu do carro, ele deu alguns murros no portão e uma senhorinha saiu de lá de dentro. E ele fez a seguinte pergunta para a senhora: Você tem cortina na sua casa? E aí foi como eu descobri como é que a gente faz para entender o que que o cliente quer. Parece algo bobo, mas assim, quantas vezes eu não saí dali da loja procurando venda sem entender o que que eu precisava fazer para vender? Então isso me fez despertar para esse mundo que a gente vive hoje. E isso foi caminhando. Acho que no meu terceiro emprego eu tive uma experiência para vender seguros e empréstimo. Obviamente, empréstimo vende mais do que seguro. E, obviamente, vender empréstimo dava mais dinheiro do que vender seguro. Então, eu entendi, que eu precisava ser diferente. A gente vendia, na época, para o Unibanco, que ainda não tinha sido, fundido ao outro banco que ele é hoje. E nosso principal concorrente era o Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje, ele é a empresa, o banco que detém praticamente todas as folhas de pagamento. E na época isso já acontecia, né? Então eles conseguiam ter uma taxa que às vezes era menos que 1% ao mês e uma taxa que às vezes ia até no máximo 1,5 ao mês, 1,6 ao mês. E a nossa taxa, ela começava com 1,8 e ia até lá 3 ponto alguma coisa. Então era algo totalmente desproporcional. Se eu não inventasse uma nova forma da gente vender, a gente não iria conseguir. Por mais que a gente tivesse volume de pessoas trabalhando na rua, por mais que a gente tivesse volume de leads, dessas pessoas que potencialmente eram nossos clientes, a gente não conseguia fechar negócio. Então, o que que eu fiz? Eu entendi que eu precisava fazer diferente. Esse fazer diferente foi, o que eu trouxe aqui para que a gente pensasse juntos. A primeira coisa que eu determinei era para quem que eu fosse vender. Todo mundo que era funcionário público, todo mundo que é funcionário público pode fazer um consignado. Todo mundo. Só que tem um detalhe: se eu fosse vender para todo mundo, eu sairia como todo mundo oferecendo empréstimo. E convenhamos, ninguém quer contrair uma dívida. É assim que as pessoas veem o empréstimo, né? E a gente contrai o empréstimo quando é necessário, quando precisa de fato, ou a pessoa é totalmente descontrolada, descompensada financeiramente. Mas com uma pessoa consciente, ninguém quer contrair uma dívida, né? E isso era a primeira barreira que a gente tinha. Então, eu determinei para quem que eu iria vender. Eu encontrei três pessoas, três tipos de pessoas que eu poderia realizar essa venda. A primeira delas era o recruta, aquele cara que se alistou e tinha acabado de engajar, ou no Exército ou na Aeronáutica. Ele tinha acabado de engajar. O recruta, ele tinha alguns sonhos muito pequenos. Eu não sei se mudou hoje, mas os sonhos dele eram o quê? Acabei de engajar, eu já tenho um salário, eu preciso ou de um carro ou de uma moto. Esse carro, ele era um Gol ou um Celta. A maioria deles era Gol ou Celta. Em alguns pequenos casos, o cara já tinha uma reserva e ele tinha um Astra. Ele queria ter um Astra ou um Vectra. Mas a maioria era um Gol ou Celta, de preferência rebaixado, com um som e uma caixa de som potente no fundo, né? Um fumê, a caixa de som, e o som normalmente era Pioneer. O que que eu fazia? Eu já mapeava esses veículos, né, esses veículos na cidade e apresentava como oportunidade. Eu sabia que eles iam atrás. Quando eles não queriam carro, eles queriam uma moto. Essa moto normalmente era a Lander ou a Estrada. Era esses dois modelos que eles queriam. A moto dava para eles tirarem 0 quilômetro. O carro, eles compravam já com alguns anos de rodagem, né? Mas eles não tinham muita coisa além disso. Era raros os momentos em que não queriam fazer isso. E automaticamente, quando eles engajavam, eles já podiam fazer isso. Eu pegava, mapeava essas oportunidades na cidade e levava para eles não empréstimo. Eu levava a possibilidade deles comprarem um carro ou uma moto. Já entregava para eles com som, com o rebaixamento, se fosse necessário,
a caixa de som montada lá atrás, o Insufilme e às vezes um aro diferente. Eu já entregava para ele, já mostrava foto para ele, no momento em que não tinha esse celular tão fácil assim, tá? Já mostrava foto para ele já do jeito que ele queria o carro. E às vezes ele tinha um certo desejo que eu não tinha ali na carteira. O que que eu fazia? Eu juntava os fornecedores e entregava, calculava para ele e entregava para ele. Olha, vai ser 25 mil, 26 mil, 28 mil, você vai pagar de tantas parcelas. Se você for fazer um financiamento normal, você vai pagar tanto, aqui com a gente você vai pagar tanto. E aí eu fechava não um empréstimo, mas a venda de um carro, a venda da moto, e ainda ganhava comissão nesses veículos, tá? Esse era o primeiro, a primeira pessoa que eu entendi que eu precisava vender. A segunda pessoa que eu entendi que eu precisava vender era o militar. O militar, ele tem uma peculiaridade. Principalmente o militar da Polícia Militar, vou estender aqui para a Guarda Municipal, para o Bombeiro. Esses caras, eles têm uma peculiaridade enorme. Quanto mais margem abrem para eles, mais eles querem pegar empréstimo. E só que eles não querem pegar empréstimo por isso. Eles querem pegar empréstimo para fazer uma viagem, para trocar de carro, para, às vezes, é, como é que eu posso dizer, pagar uma pensão e por aí vai. Então, esse cara, ele tinha esse desejo de contrair um empréstimo com esses objetivos. E esses objetivos, eles eram atendidos. Eu fazia o cálculo exatamente como eles precisavam, às vezes até para evitar uma detenção, uma cadeia, né? Às vezes em cima da hora e às vezes com pouquinho de margem que tinha. Era muito raro encontrar um policial militar ou uma pessoa do bombeiro, ou uma pessoa da civil sem que ele já tenha um empréstimo. Isso era raríssimo, raríssimo mesmo. Então eu vendia para eles a possibilidade de não ser preso. Eu vendia para eles a possibilidade de uma viagem. Então eu conversava com pessoas para poder apresentar essa viagem e todos os custos necessários eu já juntava e fazia isso, tá? Mais uma vez, eu não vendia o empréstimo, eu vendia a possibilidade da pessoa justamente resolver esses problemas. Outra coisa que essa pessoa ela tinha, você precisa parar? Vocês precisam parar? Tá tudo bem aí? O áudio de vocês está desligado. O áudio de vocês está desligado. Eu só vou sair, as meninas que não estavam querendo aparecer. Junta aí, ué. Junta aí. Beleza? Posso continuar? Posso continuar? Beleza. Então, essa era a segunda pessoa da qual eu entendi que eu precisava realizar essas vendas, tá? E uma terceira pessoa, e aqui talvez vocês me achem um pouco maquiavélico, a terceira pessoa que estava nessa equação era o professor, era a professora, principalmente. Só que não era qualquer professora. Essa professora, ela era professora do EJA. Por que que eu ia atrás da professora do EJA? Simples motivo de que a pessoa já era mais velha, já estava ali nos finalmente para aposentadoria, e ela ainda estava dando aula de manhã, de tarde, de noite. Ela tinha muitos problemas. E normalmente esses problemas, eles se chamavam o muro de casa, eles se chamavam um quartinho no fundo para uma filha, para um filho, é, eram coisas desse tipo. E eu ia lá e realizava exatamente essas coisas. E aí, o que que acontece? Eu entendi nisso que não adiantava eu vender empréstimo. Eu chegava muitas vezes, por exemplo, num batalhão da Polícia Militar, e eu conversava sobre tudo. Conversava sobre futebol, sobre mulher, sobre política, sobre financeiro, economia e etc. Menos sobre o que eu fazia.
E na hora que eu ia embora, eu falava, salva o meu número aí, se precisar, você entra em contato comigo. Eu raramente, quase nunca, exceto no início, eu andava com um cartãozinho de visita. A gente não tinha um WhatsApp na época, tá? Raramente andava com cartão de visita. E eu falava, salva meu número aí. Se precisar, você entra em contato comigo. Obviamente, eu pegava também esse contato e salvava no meu. Só que não tinha WhatsApp, não tinha essas facilidades, não. Era na ligação ou SMS mesmo, tá? E aí, o que que eu entendi? Que não adiantava vender empréstimo, porque ninguém queria, contrair uma dívida. Ninguém queria fazer com que, o seu dinheiro valesse menos. Ninguém queria receber menos no final do mês. Só que todas essas pessoas, elas tinham esse desejo. Em nenhum momento eu deixei de vender para uma pessoa que trabalha numa secretaria, administrativamente. Em nenhum momento eu deixei de vender para um auditor, por exemplo. Em nenhum momento eu deixei de vender para um funcionário federal. Em nenhum momento eu deixei. Só que ter foco nessas três pessoas me fez fazer vendas todos os dias. Na época, o Banco do Brasil não tinha essas tendas que e hoje tem na frente do Banco do Brasil. Essas tendas, elas surgiram por conta da minha equipe. A minha equipe, na época, eu era consultor de promotor, virei consultor, do consultor eu fui coordenador, do coordenador fui supervisor, do supervisor virei subgerente. E aí foi quando acabou ali, o negócio dentro daquela empresa. Mas a nossa equipe, que ela foi responsável para o Banco do Brasil despertar que mesmo com uma taxa de juros quase a metade do que a nossa, não estava conseguindo vender o volume de vendas que nós fazíamos. E isso despertou eles e hoje eles têm empresas terceirizadas, têm tenda na frente dos bancos, têm sistema de SMS, dentro do aplicativo eles ofertam e fazem tudo isso que fazem hoje. Então, isso foi o que eu entendi. A gente não precisa vender para todo mundo, a gente precisa vender para o cliente certo. Ou usar a narrativa certa para a gente vender. E aí, eu garanto para vocês, pergunto, na verdade, por que que funciona? Por que que funciona? Porque as pessoas elas são assim. Elas não querem comprar uma depilação, elas não querem comprar um empréstimo ou qualquer outra coisa, um computador, uma câmera, eles não querem comprar isso. Eles querem comprar o resultado que isso traz. Esse resultado é o que eles buscam, é o porquê que eles conversam tanto, Cláudia. É porque que eles sentam aí e querem que você conte sobre a sua vida também. É o motivo que faz com que eles, Safira, quando entrem aí, eles se joguem nesse banco como se estivessem em casa. Entende? Que espera ali com aquele sorrisão que você oferte um café, oferte uma água e faça isso da melhor forma possível. Os clientes, eles, qualquer pessoa, nós também, não queremos comprar produtos, serviços. A gente quer resolver problemas. E aí esse treinamento é justamente para isso, para que a gente possa entregar essas técnicas que vão fazer com que vocês entendam como ser consultivos e não simplesmente vendedores comuns, tá? E aí já fica um recado, né, em relação ao geral. Por que que eu deveria aprender isso? Primeiro, porque é necessário. É necessário para quê, Irã? Para a vida. Toda empresa que vocês forem trabalhar, vocês vão precisar vender. Elas, se vocês não forem de fato da venda, a empresa em si ela só vai resistir se você vender. Ela só vai resistir se a empresa vender. Então, se não houver vendas, não faz sentido. Segundo, isso te faz uma pessoa melhor. Você se comunica melhor, você entende um pouco mais daquilo que você está fazendo. Terceiro, você passa a ver objetivos naqueles contatos que você faz. E quarto e último, você cresce. Não tem como não crescer. Então, eu garanto para vocês, gente, isso funciona, tá? Funciona por quê? Porque eu faço isso todos os dias, porque eu treino equipes todos os dias. E é o que a gente faz, é o que a gente faz com que as coisas funcionem, tá? Ah, como é que vai funcionar o sistema, tá? O que a gente chamou aqui de sistema legado, a excelência das vendas consultivas. O que que vai ter nessas aulas, tá? Primeiro, como eu falei para vocês, ela está dividida em blocos. A gente está tendo essa primeira aula, tá? Essa primeira aula ela é para alinhamento e autoavaliação, ok?
A aula um e a aula 2 a gente vai falar da jornada de transformação. O que que é a jornada de transformação? A gente vai pegar a Cláudia, a Safira, a Ana, vendedora, e a gente vai começar a transformar isso em consultores, tá? E aí, da aula 3 à aula 5 a gente vai falar sobre a mentalidade e comunicação. Da aula 6 à aula 11 a gente vai falar de fato sobre o sistema legado. O que que é cada parte que a gente já vai falar aqui, tá? Da aula 12 à aula 14, a gente vai falar sobre estratégias de geração de valor, tá? A venda, ela é um circuito. O que que acontece? A gente atrai o cliente, a gente engaja esse cliente, a gente converte ele e a gente faz uma venda, tá? O que que acontece no meio do caminho é ele ver ou não valor naquilo que a gente está entregando, tá? Quando ele vê valor naquilo que a gente está entregando, o preço passa a ser irrelevante, a forma que uma gente atende, o ambiente em si, que muita gente se preocupa com qualidade e tudo mais, isso tudo é commodity, as pessoas precisam ter resultado naquilo que elas compram. E a venda fica mais fluida, tá? Então, no meio do caminho, o que que nós temos? Estratégias de geração de valor, fazer o cliente perceber que aquilo é interessante, tá? E de 15 a 17, nós temos a produtividade e o desenvolvimento pessoal. Produtividade é eu organizando minha agenda e desenvolvimento pessoal é você buscando estar sempre em autodesenvolvimento. E as últimas aulas, a 18 a 20, implementação, a prática disso e o plano estratégico que a gente vai criar. Não um plano estratégico especificamente da empresa aí, a gente vai criar um plano estratégico que possa ser seu, que você possa atingir as suas metas, tá? E o que que é de fato o sistema legado? O sistema legado, ele é um acrônimo, tá? Para os 6 passos da venda consultiva. O que que é? L é o laço de conexão. Primeiro contato que nós temos com o cliente, não adianta a gente fazer oferta, não adianta a gente ofertar qualquer outra coisa, a gente precisa se conectar com esse cliente. A gente precisa estabelecer algo que a gente chama de rapport, tá? Que é justamente essa conexão. Depois, nós precisamos fazer uma exploração consultiva, que é fazer perguntas inteligentes para quê? Para que o cliente possa dizer sobre o que que ele sente, quais são as dores dele, quais são as coisas que ele está buscando resolver, tá? E aí, então, a gente conseguir fazer o terceiro passo, que é geração de valor. Eu já sei o que o cliente quer, eu já sei as dores, os problemas, as dúvidas, os desejos que ele quer com aquele meu produto. Então, eu começo a gerar valor em cima das palavras dele, em cima do que ele diz, em cima da postura dele, etc. Tá? E aí eu tenho, com isso, vão surgir novas dúvidas e a gente se antecipa, letra A, a gente se antecipa e neutraliza objeções. A gente vai em cima de cada uma das objeções. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A gente vai saber como que a gente pode responder a essas objeções. Antes de acabar, nós temos a decisão facilitada. O que que é a decisão facilitada? Muitas vezes a gente deixa de vender porque a gente não mostra o próximo passo para o cliente. Deixa ele pensar, e toda vez que ele pensa, eu passo a entender que ele tem muito mais preocupação no dia a dia dele do que ficar lembrando do que a gente ofertou para ele. Então, eu facilito essa decisão, facilito o próximo sim desse cliente, tá? E nós temos o último passo, que é a orquestração de relacionamento. Lembra, a primeira máquina que a gente tem que ter é a máquina de geração de valor, de geração de demanda. A segunda máquina que nós temos que ter é o processo de vendas. O legado é o processo de vendas. E a terceira máquina que nós temos é a máquina de relacionamento, de geração de novas vendas a partir dali, que é a de fidelização. Então, o último passo do legado é a orquestração de relacionamento. O que que eu faço com esse meu cliente agora para que ele não somente compre de novo, mas traga novas pessoas? É isso que a gente vai ver, tá? E isso com certeza depende de vocês. E aí, a gente vai ter, obviamente, algumas estratégias avançadas para ampliação desse valor, que é o que vem em seguida. A gente vai falar sobre produtividade, resiliência mental, porque de cada sim que a gente leva um tanto de outros nãos que muitas vezes bloqueiam a gente, porque a gente acha que esse não ele é pessoal, e ele nunca é pessoal, tá? Então, a gente tem algumas estratégias também para resiliência mental, e aí a gente vai fechar com esse plano de implementação que eu falei para vocês, tá?
Ah, opa, mudei de lado aqui. Pronto, pronto. Bom, é, mais uma vez, por que que estamos aqui? Para que a gente fique melhor, para que a gente saia daqui como um consultor de elite. Então, o nível de treino, nosso nível de treino, ele vai definir a nossa posição. Não tem, uma outra coisa. Se a gente está olhando para a rotina de um atleta olímpico e a rotina de um atleta amador, elas são completamente diferentes. E eu posso garantir a vocês que a rotina de um atleta amador, que é, por que o atleta? Porque ele vive em alta performance, ele vive para aquilo. E aí a rotina de um atleta amador, um atleta profissional, um atleta que ganha, ela é totalmente diferente. Eu garanto para vocês que a rotina do atleta amador, ela é muito mais interessante do que a do atleta profissional. Porque o atleta amador, ele corre quando ele quer, ele participa de prêmios quando ele quer, ele come melhor quando ele quer, e por aí vai. A rotina do atleta de alta performance, do profissional, ela é totalmente diferente disso. Se ele quiser ganhar, ele tem que cuidar da mente, ele tem que cuidar do corpo, ele tem que cuidar dos treinos, ele tem que cuidar da alimentação. E normalmente ele faz isso por anos. Se você vê a história, por exemplo, de Usain Bolt, que é conhecido o homem mais rápido, né, do mundo, o Usain Bolt, ele fala que para ele correr aqueles 9 ponto alguma coisa segundos, foram anos a fio de treinamento, fazendo sempre a mesma coisa. Michael Phelps é o maior medalhista olímpico que nós temos até agora, até o momento. O Michael Phelps, ele fala a mesma coisa, que para ele chegar ali eram 12, 13, 14 horas dentro da piscina, para que ele pudesse chegar num nível de treino que definisse uma posição interessante para ele, tá? E essa posição interessante é o que a gente está buscando aqui. Sempre que a gente, sempre que a gente tem, oh meu Deus, está travando aqui. Sempre que a gente tem, que a gente fala sobre vendas, a gente tem alguns mitos que eu gosto sempre de quebrar, tá? O primeiro mito é: eu não tenho tempo para aprender a vender. Eu estou aqui trabalhando, não tenho tempo para aprender a vender. Cara, cada experiência que você tem, cada novo cliente que entra na loja, que entra em contato com você, é um tempo que você deveria estar usando de novos aprendizados, tá? De novos aprendizados. Dois, meu contexto é diferente. Aqui na empresa não funciona desse jeito. Aqui é muito diferente. Aqui não dá para fazer isso. É mito, tá? Eu falei sobre a venda lá da cortina, falei sobre a venda de de empréstimo e eu poderia falar outras tantas que eu já fiz durante a minha vida e eu garanto que esse método é o que funciona, tá? Terceiro, já tentei outras formas e não funciona. Já testei isso, tentei aquilo, e o cliente ele simplesmente não quer, o cliente acha caro, o cliente acha isso, etc. Isso é balela, tá? Uma outra coisa é que não funciona na minha empresa. Balela também, funciona em qualquer negócio, tá? O mundo hoje ele está mais consultivo. Quinto, vendas é apenas um jogo de números. Isso não é verdade. Se eu falar com mais pessoas, eu vou vender lá no final para muito mais pessoas. Talvez seja verdade isso. Mas será que é verdade que você está, porque tem muitos clientes sendo abordados, você está vendendo para todo mundo que deveria? Isso já é de se discordar, tá? Então, vendas não é apenas um jogo de números. Seis, cliente só se importa com preço. Isso é mentira, tá? É mentira porque no nosso mercado, qualquer mercado que você for, vão ter empresas que vendem mais caro, vão ter empresas que vendem mais e o preço nem não é comparado ao seu, nem de longe barato. Então isso não é verdade. E uma última coisa que tem eu não tenho habilidades para isso. Vendas é justamente uma habilidade e toda habilidade ela vem com conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição. Conhecimento é o que a gente está fazendo aqui. Prática é o que vocês vão fazer depois que vocês saírem daqui. E repetir é o que vocês vão fazer insistentemente, como um atleta olímpico, fazendo a mesma coisa todos os dias, entendendo o que que funciona.
e o que que não funciona. É normal que algumas coisas fujam do nosso controle, mas de fato é isso aqui que vai fazer com que você venda mais, tá? Existe uma mudança em relação ao mercado em si, às pessoas de uma certa forma, como que elas veem o processo de venda, tá? Isso é para mim, é para você e é para qualquer tipo de negócio. Antes, a informação era do vendedor. O poder estava na mão do vendedor, porque ele tinha contato com a fábrica, ele tinha contato com a própria empresa e ele detinha a informação. Hoje, a informação está na palma das mãos de qualquer um. Então, uma pesquisa, seja por GPT, né, por inteligência artificial, seja pelo próprio Google em si, uma pesquisa faz com que muitas vezes ele chegue na nossa frente, um cliente chegue na nossa frente com muito mais habilidades e conhecimentos sobre aquilo que a gente vende do que a gente mesmo. Então não adianta a gente bancar o sabichão para cima do nosso cliente. Não faz sentido, tá? Ontem também, o cliente que buscava o conhecimento. Ele chegava até a empresa, ele chegava até o vendedor, o consultor de vendas, ele buscava conhecimento, ele queria saber mais sobre aquilo que ele tinha visto numa propaganda, num banner, num outdoor. Ele queria saber mais sobre isso. Hoje não. O cliente ele busca por esclarecimento. Ele já sabe sobre aquilo. Ele só quer respostas objetivas, específicas, que talvez ele não tenha encontrado ainda, ou até saber se aquilo serve para ele, tá? Uma outra coisa que acontecia anteriormente, a abordagem era baseada em apresentação. Eu apresentava o produto, apresentava as qualidades do produto, apresentava como é que era a minha máquina, como é que a gente faz aqui. Isso, na verdade, não funciona mais. Por quê? Porque hoje a abordagem ela é no diagnóstico. O que que é um diagnóstico? Quando a gente vai ao médico, ele faz uma série de perguntas e ele te diz possibilidades que você pode ter, né, de doenças e ele te dá um diagnóstico. Isso é o diagnóstico, tá? A nossa abordagem, ela tem que ser diagnóstica. O nosso mesmo produto, ele serve para várias coisas que têm vários nomes e isso quem determina é o nosso cliente. Então, a nossa abordagem, ela precisa ser diagnóstica. Eu preciso fazer perguntas e entender quem é que está na minha frente para eu poder, de fato, dar um diagnóstico em relação àquilo. E a partir do momento que meu cliente falar uma palavra que determina o que que é o meu produto para ele, o meu serviço para ele, eu vou somente tratar daquela forma, tá? E aí nós temos também anteriormente um processo de venda que ele era linear e previsível, tá? Hoje não. Hoje a gente tem um processo que não é linear e ele é complexo. Cada cliente, como eu falei para vocês, vai chamar o produto de vocês, o serviço de vocês com um nome diferente. O nome vai ser ir para uma balada, o outro nome vai ser ir para uma festa, o outro nome vai ser para se sentir melhor, o outro nome vai ser para limpar isso aqui que está ridículo, e por aí vai. Essas palavras, elas são de extrema importância, porque é como o teu cliente vê aquele momento que ele está tentando consumir o teu produto. Ele não está ali, no caso de vocês, para fazer uma depilação. Ele não está ali para fazer um design. Ele quer se sentir bem, ele quer sair dali realizado. Esse tipo de venda não é mais processual, não é mais linear, não é mais previsível. Ele é não linear e bastante complexo. Eu preciso tratar cada pessoa como única e essa pessoa precisa se sentir assim, mas com verdade, com sentimento de veracidade naquilo que você está falando, tá? Anteriormente também, o fechamento era um momento de pressão, ou vai ou racha. Hoje o fechamento, ele precisa ser uma facilitação da decisão. Então você precisa mostrar para ele que ele pode fazer aquilo também, independente de preço, independente da forma de pagamento. Você precisa conduzir o teu cliente a tomar a decisão. Anteriormente também nós tínhamos o preço como principal ponto de negociação. Hoje, o valor é o foco principal. Preço não faz mais diferenciação. O quanto que você entrega de valor é o que faz sentido na cabeça do teu cliente. Basta a gente pensar na hipótese de a gente ir para uma pizzaria onde a pizza é maravilhosa, só que o ambiente é barulhento e a gente é muito maltratado, né? Essa normalmente é uma pizzaria que não se volta. Agora, o ambiente é maravilhoso, só que a comida
O atendimento é maravilhoso, só que a pizza em si não é lá essas coisas. Esse normalmente é um ambiente em que a gente volta. Por quê? Porque é pessoa vendendo para pessoa. Porque o valor é o foco principal. Anteriormente também, a meta era a venda, hoje não é mais. A nossa meta é gerar relacionamentos, relacionamentos duradouros para que o cliente venha de novo e traga novas pessoas com ele, ok? Essa diferenciação, ela apresenta oportunidades invisíveis, tá? A primeira delas é um gap de confiança e oportunidade. Existe aqui um gap de confiança, um vazio que precisa ser preenchido, não por você, mas pelo sentimento do cliente ali de estar com você, de fazer parte daquilo também, de fazer parte de um movimento. Existe um gap de confiança, e, obviamente, ele se torna uma oportunidade. Não é para você enfiar produtos, enfiar serviços goela abaixo só porque você precisa bater meta. Você precisa gerar confiança, confiança gera relacionamento e relacionamento gera vendas, tá? Uma outra coisa é que com a informação nas mãos, a clareza é maior, tá? Existe informações do cliente a respeito do que a gente faz e a clareza, ela vai acabar ganhando para a gente. Por quê? Porque a gente vai ser lá um facilitador, a gente vai ser uma pessoa que vai conduzir esse cliente e isso fica muito mais fácil. Eu não preciso gastar tempo e energia somente com o que faz o meu produto, o que que é o meu produto, como é que funciona a minha máquina. Não preciso. Eu preciso gerar energia, dedicar energia, na verdade, a gerar relacionamento, né? Para que essa clareza transforme no jogo ganho. Uma outra oportunidade invisível é que a maioria ainda reside no passado, achando que a venda ela é uma obrigação. Você tem que fazer, você tem que comprar e você oferta, 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 sempre da mesma forma e não consegue resultado. Isso está lá no passado. As pessoas elas precisam, elas têm a necessidade hoje de se relacionar. Até quando a gente não está próximo, existe hoje a chamada rede social, que é justamente para isso, é uma rede de relacionamento, né? Então, a maioria das pessoas ainda, a maioria dos vendedores ainda reside no passado. Não é a venda pela venda. Hoje é o relacionamento que ganha jogo, tá? E a última oportunidade que eu trouxe aqui para vocês é que a tecnologia escala como nunca antes a gente viu. Então, é necessário que a gente utilize de algumas ferramentas para que a gente possa ter resultado. Ah, e não gosto de trabalhar com nada online. Não, não gosto de trabalhar com tabela. Não gosto de trabalhar com. Cara, você está ficando para trás. Essa é a realidade, tá? E aí, e aí, é, a frase nossa, que é o que a gente vai terminar aqui por aqui hoje, quem se diferencia, se destaca. É o seguinte, todas as vezes que eu faço um treinamento, eu tenho três tipos de pessoas assistindo o mesmo treinamento. O primeiro treinamento, a primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que está aqui obrigada. Veio porque precisa estar aqui, porque a empresa mandou estar aqui, ou porque você realmente precisa de alguma coisa e você está aqui para ver o que que é, tá? A segunda pessoa é aquela que vem, ela não está obrigada, né? Mas elas querem estar ali de uma certa forma, mas também está ali só para ver o que que é, né? Só para ver o que que dá e não, vamos ver o que que é aí e vamos ver o que que dá. E aí nós temos o terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa que ouve, é a pessoa que aplica, né? E que traz certo resultado, leva isso para sua vida. Provavelmente, aqui, mesmo com somente três pessoas, talvez a gente tenha pelo menos dois tipos de pessoas dessa forma, tá? A gente vai ter alguns desafios, os desafios que eles são comuns, né? Eles são aqueles que a gente viu de uma forma geral, acontece para você, acontece para todo mundo. Esse tipo de pessoa que você vai ser depende exclusivamente de você. Aqui eu estou disposto a entregar tudo que eu sei que fiz para que a gente possa trabalhar isso, tá? E aí a gente precisa entender algumas coisas que são regras de ouro, tá? Primeira regra de ouro, a mentalidade para esse treinamento, ela é uma mentalidade de crescimento. Existe um livro chamado Mindset, da Carol Dweck.
onde ela mostra uma mentalidade rígida e uma mentalidade de crescimento. Esse livro, ele mostra muito claro como que se comporta uma pessoa que ela até quer aprender, mas ela não faz por onde. Ela tem muita crença, muita coisa que impede ela de crescer. E por outro lado, tem uma pessoa que ela é sempre uma página em branco. Essa página em branco, ela está sendo rabiscada ali o tempo todo, né? E aí ela está construindo uma história dentro da necessidade, da oportunidade, tudo que ela está vendo, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa ter para que esse treinamento funcione é essa mentalidade de crescimento, tá? A outra coisa, a gente precisa ter automaticamente para a gente ter uma mentalidade de crescimento é essa folha em branco. É o que a gente chama de lifelong learning ou simplesmente mentalidade de aprendiz, tá? Nunca parar de aprender. Essa mentalidade de aprendiz, ela vai moldar a nossa mente como uma mente de principiante. É dessa mesma forma que eu vejo qualquer treinamento de vendas, com uma mentalidade de principiante, porque qualquer coisa que eu possa ver ali pode mudar o jogo. E são coisas pequenas, normalmente, que isso acontece. A terceira coisa das nossas regras de ouro aqui é que a documentação ela precisa ser ativa. Toda vez que a gente sentar para fazer o treinamento, eu preciso que você precisa, na verdade, ter uma documentação ativa. Para quê? Para que você possa consultar depois, para que você possa tirar dúvidas depois, para que você possa se examinar e saber o quanto que você está evoluindo e por aí vai. Então, assim, são coisas que a gente já precisa ter automaticamente para que as coisas funcionem. Primeiro, mentalidade de crescimento. Segundo, mentalidade de aprendiz. Em terceiro, você precisa documentar ativamente tudo que a gente está fazendo aqui, tá? A mudança do comportamento do consumidor, ela acontece para todo mundo. Existe um paradigma das vendas que mudou completamente nos últimos anos. 70% da jornada já acontece no primeiro contato com o vendedor. Então, esse contato, que são vocês, as pessoas que fazem, precisa ser funcional, precisa levar o cliente a entender o ponto futuro. E aí é onde vocês nascem. Não são mais vendedores, não são mais atendentes, não são mais recepção, são todos consultores de venda. Isso, quem se adapta a esse novo ciclo, a esse novo paradigma, reduz o ciclo de vendas do cliente, ou seja, o cliente ele compra mais rápido. Segundo, a pressão constante sobre margem e preço, ela diminui. Ah, nós precisamos vender bem. Muito disse do vendedor bom aquele que vende muito, só que aquele vendedor que vende muito, que sempre precisa dar desconto e sempre precisa de condições especiais para o cliente vende, esse cliente ele não é um cliente bom, tá? E aí, uma dificuldade crescente de se adaptar a esse novo paradigma também é você não saber se diferenciar da concorrência, é outro ponto que a gente vai tratar, e a vulnerabilidade às interrupções de mercado, às disrupções de mercado, a gente nova que está entrando no mercado e por aí vai, tá? Tudo isso faz com que a gente se torne melhor. Quem se diferencia se destaca, tá? E aí nós temos uma ferramenta de autoavaliação, e eu queria que vocês fizessem aí. É um questionário que você vai ver, eu não vou ver o seu resultado, você mesmo vai ver, e ele vai te. Pode ler aí, QR Code, tá? Ele vai te representar a gente em cinco competências principais: mentalidade e autogestão, comunicação e conexão, diagnóstico e descoberta, apresentação de valor e negociação, relacionamento e expansão, tá? Esse é um diagnóstico que ele vai demorar aí uns 10 minutos para você concluir, e ele é para que você possa saber da onde que a gente está partindo, tá? É, começaram a fazer já? E aí, pessoal, podemos seguir? Uhum. Uhum. Você tem que responder algumas perguntas, tá? Para as melhores pontuações, como posso utilizar essas fortalezas para compensar as áreas das quais eu preciso de desenvolvimento? A gente perde muito tempo, nós perdemos muito tempo
trabalhando aquilo que nós não temos, sendo que nós podemos potencializar aquilo que nós já temos. Então, como é que eu faço para utilizar essas fortalezas ao meu favor? Uma outra pergunta que a gente tem que se fazer é: como posso transferir a habilidade ou mentalidade destas áreas de excelência para outras áreas desafiadoras? Ok? Quando a gente faz algo, a gente faz de uma forma repetida, né? Repetitiva. E essa repetição, ela faz com que a gente fique bom em algumas áreas. E isso pode ser replicado para qualquer outra coisa. Vou dar um exemplo, tá? Se eu me dedico muito à academia e eu passo a ser um bodybuilder, ok? Essa mesma, essa mesma qualidade de intensidade, de dedicação, de dia a dia, esforço, pode ser utilizado para aprender qualquer coisa, tá? Vendas é uma habilidade, e toda habilidade ela vem com conhecimento, prática e repetição, ok? Para as pontuações que não forem tão boas assim, eu preciso refletir da seguinte forma: qual o impacto atual desses gaps nos seus resultados? O que que essa falta de habilidade está trazendo de dificuldade para o seu resultado? Né? Como a Fabi falou, eu não conseguia dar essa comunicação. Né? O que que isso estava, como que isso estava impactando? Não estava conseguindo vender. Então, eu preciso fazer essa reflexão, principalmente pacote, que tem que conversar e tudo mais. Eu preciso fazer essa reflexão para poder entender onde que eu preciso melhorar. E aí eu tenho também um segundo ponto dessa pontuação pior: quanto potencial está sendo deixado na mesa por causa dessa falta de habilidade nessas áreas? E por último, há padrões ou conexões entre essas debilidades, né? Às vezes, não estou conseguindo vender, não consigo apresentar a proposta, por exemplo. O que que vai acontecer? Não consigo apresentar a proposta porque minha comunicação é ruim. Já que minha comunicação é ruim, eu também tenho um baixo relacionamento com as pessoas do meu trabalho. Já que eu tenho um baixo relacionamento, eu tenho um baixo engajamento com a minha empresa. E por aí vai. Então, existe relação entre essas coisas das quais a gente não é tão bom assim. Ok? Então, é o seguinte, ó. Para a gente sair de onde a gente está, a gente precisa de objetivos, de meta, tá? Como eu falei, vendas é uma habilidade. Não passa disso. E toda habilidade vem com conhecimento, prática e repetição. Irá, não sei vender. Cara, é balela. Você não sabe porque você ainda não aprendeu aquilo que você precisa fazer para poder realizar essa venda, tá? Essa é uma frase de William James, que ele diz que a maior descoberta dessa geração é que os seres humanos podem alterar as vidas, alterando as suas atitudes mentais. Lembra? Mindset de crescimento, mindset de desenvolvimento, de aprendizado contínuo, de eterno aprendiz. Isso faz com que a gente mude as nossas realidades. Isso é mentalidade de crescimento, ok? Então, a maior descoberta desta geração é que os seres humanos podem alterar suas vidas alterando as suas atitudes, ok? Bom, na próxima aula, segunda-feira, a gente vai ver sobre as diferenças de atendente e como que a gente vai se transformar num consultor e entregar esse resultado melhor para a empresa, tá? Devolver. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o triângulo da excelência. A gente começou, como eu falei, essa aqui é uma aula introdutória para vocês entenderem. Terminem esse teste que vocês pegaram, tá? Terminem esse teste para vocês entenderem que ponto que vocês estão. E aí a gente vai falar sobre vocês, sobre o Triângulo da Excelência na próxima aula. Fechou? Tá bom. Beleza. Fiquem com Deus e já comece a botar em prática.